Mateus, capítulo 1. Se acorda, Valquíria. Versículo 1 ao 17. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem. Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 17. Já? Eu já comecei. Ele leu todo, mas não. Eu já falei tudo. Mateus. Do 1 ao 17. Eles não passam. Não briga comigo, então. Eu vou ler aqui, vocês acompanham aí, tá? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão não é peixe aqui, viu, pessoal? Não é caro. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão a Abias. Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acás. Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde a Eliaquim. Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc. Sadoc a Aquim. Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar a Matã. Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Eu trabalhei com vocês na quarta-feira passada, nós começamos esse estudo da genealogia de Jesus, falando para vocês que quem escreveu esse evangelho foi Mateus, não é? Mateus foi um dos apóstolos de Jesus. E Mateus, diferente de todos os evangelistas, já começa o evangelho com uma genealogia, né? Eu falei para vocês o porquê que Mateus começa o seu evangelho com uma genealogia. Porque, primeiramente, ele está escrevendo para judeus cristãos, tá? E os judeus davam muita importância à genealogia. E também porque Mateus estava querendo provar que Jesus é o rei, o descendente de Davi e, portanto, herdeiro legítimo do trono de Israel. E também provar que Jesus era um judeu legítimo, porque ele era descendente de Davi, e por ser descendente de Davi, ele tinha direito legítimo ao trono. Ele era o rei, não é? O rei tão esperado por Israel, o Messias. E por ser filho de Abraão, ele era um judeu genuíno, né?
os judeus se orgulhavam de serem descendentes de Abraão. Então, Mateus fala, olha, Jesus ele era descendente. Ele começa dizendo, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, porque não havia rei mais importante que Davi em Israel, na história de Israel, e também filho de Abraão, porque entre os patriarcas não havia alguém mais importante do que Abraão. Então, por isso ele começa já com esses dois personagens, para depois listar os nomes. Então, Qualquer um já começou assim, para frente, já fez essa Lucas. Porque há também uma árvore genealógica de Jesus em Lucas, no capítulo 3, e as duas diferem um pouco. A razão disso é porque Mateus descreve a genealogia de Jesus por parte de José. José era o pai legal de Jesus, mas não era o pai biológico. Por quê? Porque Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, exatamente. O nascimento de Jesus foi um nascimento virginal, tanto o nascimento quanto a concepção foi virginal, né? Então, José era o pai legal de Jesus, mas não o pai biológico. E Mateus queria provar isso. A genealogia de Lucas é a genealogia de Jesus por parte de Maria. Então, há duas descendências aí. Por isso, às vezes, difere alguns nomes, tá certo? Muito bem. Estudando esse texto aqui e imaginando o que eu ia falar hoje, né? Eu me deparei com uma exposição que eu achei muito interessante. A partir mais ou menos da década de 50, mais precisamente, onde a psicologia ela ganhou uma notoriedade muito grande, especialmente porque começou a surgir doenças e também inclinações e tendências comportamentais que despertou o interesse de estudiosos a querer saber, assim, por que pessoas se comportam de determinada maneira, ou por que algumas tendências, por que pessoas parecem que têm uma tendência a determinados vícios, por exemplo, por que pessoas crescem e às vezes parece que são meio desequilibradas, de onde que vem às vezes a esquisitice de algumas pessoas, algumas distorções da personalidade. Então, os estudiosos começaram a estudar o comportamento humano, a mente humana, para tentar entender a fonte, a origem, a razão de alguns comportamentos, de algumas tendências, de alguns vícios, alguns trejeitos, algumas coisas que não são próprias de um ser humano bem formado, etc. E aí então surgiram algumas teorias para tentar explicar, né, o porquê que pessoas são como elas são. Por exemplo, uma das teorias que tenta explicar essa questão foi uma teoria, a chamada teoria genético ou hereditário, ou seja, algumas pessoas são como são porque elas herdaram dos seus pais hereditariamente, não é? Através do gene, né, elas receberam através da memória celular, elas receberam, o pai ou a mãe transmitiu a elas isso, elas nasceram com essas tendências. Então, se o pai foi alcoólatra, geneticamente, o filho que nasce dele, ou a mãe, né, por exemplo, foi prostituta, então a filha vai ser prostituta, o filho vai ser alcoólatra, e daí por diante. Então, essa teoria tenta explicar que existe na genética de todo ser humano algumas tendências que são resultado daquilo que os pais foram. Então, se o cara foi um homem violento com a esposa, o filho vai ser violento por causa da genética. Então, isso, de acordo com essa teoria, todas as tendências, todos os comportamentos humanos são hereditários, digamos assim, e aí então os nossos filhos, ou os filhos de todo mundo, eles já estão fadados a determinadas
determinadas tendências, né? Então essa é uma teoria. Uma outra teoria, que também tenta explicar essa questão, diz que o ser humano é produto do meio. Ele é resultado da influência que ele recebe. O ser humano, de acordo com essa teoria, né? O ser humano é um papel em branco quando nasce e que ele vai ser aquilo que vai sendo escrito nele através do meio que ele está. E há dois meios que influenciam o ser humano, né? O primeiro meio que influencia o ser humano é a família. Então, aquilo que a criança vai receber na casa vai formar ela como adulto. Então, por exemplo, a criança que está num lar desequilibrado ou disfuncional, a tendência dessa criança é o quê? Ser um ser humano adulto desequilibrado, disfuncional e não exercer o seu papel como é. Se ele cresceu vendo o pai bater a mãe, ele vai ser o marido que vai bater a mulher. E se a criança, por exemplo, a moça que tem uma mãe que toma a frente da família, que é impulsiva, sabe aquela mãe que é aquela que manda na casa? E que o pai é o último que fala e o primeiro que apanha? E aí então a menina não soube, não foi, não desenvolveram nela, por exemplo, a feminilidade. Ela cresce, o que ela vai ser como adulto? Uma mulher que manda na casa, entendeu? E diz e acontece, se o marido falar grosso, ele apanha. Ele tem que falar fino perto dela. Então, essa teoria explica que o convívio familiar é o que determina o adulto que o ser humano vai ser, dependendo da família que tem. É o ser humano, essa pessoa vai reproduzir no seu comportamento e nas suas relações tanto a educação quanto a influência que recebeu dentro de casa. É uma teoria, certo? É uma teoria, só que tá. Você segura seu filho até 7 anos, depois você solta numa escola, como está ali o Alexandre Leite, e você não tem controle nem os professores. E aí? Não, como eu estou dizendo, essa é uma teoria que explica, né? Se a gente já vai chegar lá. Então essa é uma teoria. O que é uma teoria? Não é um fato. E só que na verdade, nesse caso aí, quando está com uma boa base, eu vejo, é diferente. Tem um pouco de controle ainda, não é totalmente descontrolado. Aí quando já não tem essa base familiar boa, que presencia violência, essas coisas igual o pastor está falando, é diferente. E já, quando perde o controle, perdeu mesmo, mas o que tem uma base boa, não. Aí também tem que ver se aqueles que estão lá tiveram essa base, né? Às vezes não tem. Porque agora ali está assim, né? Já acabei, né? Graças a Deus. O professor é obrigado a educar, cuidar, seu pai deixa a gente sentar de noite no quarto, quer deixar lá com a gente. Nós não estamos para educar. Tudo bem na sala de aula, na escola, ensinar. Mas o pai não pensa assim hoje em dia. Deixa lá, se tiver de noite, pode deixar também. Não estou falando todos, né? Mas a maioria, você pode. Não, esses são aqueles que não tiveram limites na infância, que não ouviram não, que não tiveram uma base familiar boa. Não influencia, não. Eu não sei como é que é aqui, muito assim, né? Eu vejo muita criança que à noite, sozinha, na rua, tem a criança está com 8 anos e o pai fala que não dá conta, a mãe fala que não dá conta. Tem 7 anos, 6 É o anos. Fala que não dá conta. Eu não entro na minha cabeça, não faz sentido. Então assim, isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Não estou dizendo que eu concordo, nem estou dizendo que eu discordo, estou dizendo que é uma teoria, tá certo? É uma teoria que está tentando explicar o porquê do que, né? Ah, essa pessoa é alcoólatra. Por que ela é alcoólatra? O que aconteceu que fez ela chegar nisso? Ah, essa mulher, ela é assim, mandona e tal. Ela é aquela pessoa que põe lá a carroça na frente dos bois. Ela não espera pelo marido, ela tem iniciativa. Por quê? Né? E por que as diferenças de pessoas para pessoa? Por que um, por exemplo, já pensou que tem gente, por exemplo, que não tem afeto? Ela é uma pessoa fria. Ela não sabe demonstrar amor, carinho, etc. Por quê? Aí essa teoria explica, porque na casa ela não teve isso dos pais, ela cresceu, ela não sabe o que é isso, ela não vai dar uma coisa que ela nunca teve. Pá, isso é uma teoria. Essa é uma outra teoria, ainda nessa ideia de que o meio influencia e forma o ser humano, pressiona ele
e molda ele, diz que, na verdade, o que exerce influência no ser humano e forma ele é a sociedade onde ele vive. Sim. Né? Ou seja, dependendo da sociedade onde a pessoa esteja, é o ser humano que ela vai se tornar. Por exemplo, você pega uma sociedade em que todo mundo chama palavrão. Essa pessoa que está crescendo e vendo todo mundo ao redor dela chamando palavrão, o que vai acontecer? Ela vai chamar palavrão. Uma sociedade em que meninas perdem a virgindade cedo e se mete em drogas e tem filho cedo e não se casa, qual é a tendência de todas as meninas na mesma idade? Seguiu o exemplo. Tudo perder. Nessa teoria é isso. Entendeu? Se a pessoa vive no meio social violento, o que acontece? Ela é violenta. Então, essas teorias que tentam explicar isso, né, elas têm essas vertentes para explicar essas questões. Por que pessoas são como são. Só que essas teorias... Tem muita explicação para isso, né? Depois está o celular, essa internet, esse tempo, porque antigamente eu dava aulas para meu filho até no ensino médio. Não tinha celular. E meu filho hoje tem 33 anos. Eles eram tranquilos, brincavam, eles pulavam lá na quadra para dar educação física. Aí a gente pesquisava a professora lá, a diretora Silvana, que tinha um roteiro que queria sair. Mas não é aquela malícia, sabe? Não existia aquela malícia. Então agora, depois desses celulares, essas coisas, então, se deixar o toque pra você ficar quieto, isso é um veneno. Tem limite, tem. Pode assistir o bichinho, igual ela coloca, assistir o bichinho e tal, tem que ter limite. Essas são teorias, mas tem outras mais. São as principais, né, que ganharam notoriedade. Depois delas, surgiram no meio gospel. Por quê? Porque todas essas teorias explicam do ponto de vista humano e tal, mas ninguém fala da influência espiritual que pode existir, né? Ninguém explica ou envolve o espiritual nisso, dizendo que isso também tem uma ação de demônios nessa questão. Ninguém fala se isso tem alguma coisa espiritual no meio e tal. Então surgiu a partir daí um movimento, acho que na década de 80, 90 mais ou menos, que nós chamamos de movimento de batalha espiritual e cura interior, que fez uma mistura, né? Pegou todas essas teorias, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, juntou com a Bíblia e disse assim, não, então é o seguinte, tem algo espiritual também nisso. Tem uma influência espiritual nisso, os traumas. Então há uma atuação de Satanás, de demônios, em aprisionar pessoas, em provocar depressões, ansiedade, vícios, escravizar pessoas em vícios, promover prostituição, promover vícios de bebida, violência, etc. E que a pessoa agora, então, pastores começaram a juntar essas coisas e disseram o seguinte, olha, para você se livrar dessas coisas, você tem que entrar num processo de libertação, fazer uma campanha, para você poder livrar disso. E às vezes tem que fazer uma regressão na sua vida aí, para ver os seus antepassados, que de repente lá o seu tataravô fez um pacto com o demônio, e aí você está pagando o pato. A maldição hereditária. E você então está sofrendo coisas que seus antepassados fizeram e está afetando a sua vida, e você tem que fazer uma libertação, fazer liberação no mundo espiritual, e é isso tudo para chegar onde nós estamos hoje. Você deve saber que é comum em algumas igrejas, por exemplo, a fé em Jesus não é suficiente para libertar. É preciso um processo de libertação, de água ungida, de campanha, para libertar alguém de coisas que às vezes, de traumas, de experiências mal vividas, de pactos feitos de ancestrais do passado, e que para você ser livre, você tem que fazer isso, senão... E aí, sabe o que é o prejuízo que isso trouxe para a igreja? Não se fala de arrependimento. E também não é mau caratismo isso, é culpa do demônio. Entendeu? Então, se alguém é adúltero, não é culpa dele, foi o demônio
aqui a Gil, que está trazendo coisas que os seus antepassados, mas não foi você. Não há arrependimento. E o prejuízo disso também é que a fé em Jesus, o sangue de Jesus não é suficiente para libertar. Precisa de todo o processo de libertação de cura, de alma, etc. E aí, olhando para esse texto aqui, vendo essas questões, tentando imaginar se essas teorias que têm lá suas verdades, nós não vamos negar coisas boas dessas teorias. É verdade que a família, como nós já falamos aqui, é a primeira escola que a criança tem e o melhor e mais eficiente método educacional que existe para a formação do indivíduo. Não existe melhor que a família. Aqui a Valqueira estava mencionando uma coisa que hoje é muito comum, né? Pais estão levando seus filhos para serem educados na escola, mas a escola não tem o dever de educar filhos de outros. O dever da escola é ensinar matemática, português, geografia, e quem educa são os pais. Duas matérias que eu achei que foi, no meu caso, como professora que tirou da escola que eu achei bonito, foi ensino religioso e educação moral e física. Porque era educação moral e cívica, né? Eram os hinos nacionais, cuidar do patrimônio, e religião nem sabia que tinha evangelho. Então, cada dia eu falava moral e oração. Aí nós levamos a Bíblia, todo mundo tinha Bíblia. Então, ali o trecho a gente, sabe, discutir, ninguém sabe de Mato Grosso, sabe o que inventou agora o Gabriel ganhou 39, ninguém sabe nada. Eu não sei. Então a família está perdendo e deixando transferindo a educação dos filhos para outros, para não ter trabalho, né? Porque educar dá trabalho. Há situações que você faz se tiver feriado que você não vai gostar de fazer, mas tem que fazer. Isso que o Gustavo acabou de fazer aqui, né? Você não gostou, mas tem que fazer, né? Se não educar, se não impor limite, se não dizer não, se não disciplinar, a criança cresce sem limite, sem restrição. E o que acontece? Oi? a gente apanha. Né? É o que resulta hoje em muitos pais sendo colocados em asilos por filhos que não têm responsabilidade nenhuma, porque não aprenderam isso. Onde a criança aprende, por exemplo, o afeto? É na família. Se ele cresceu, não recebe, não ouve dos pais, eu te amo, ela não vai dizer para alguém. Quando ouvir, ela vai achar estranho. O que é isso? Eu te amo. Naquele dia eu falei, te amo, Marco. O que mais? Naquele A gente come esse negócio? Não, a gente não come não, eu te amo. Entendeu? Então assim, é na casa. Tudo que é básico do ser humano, tudo que é importante para a formação do indivíduo, acontece dentro de casa. E é onde você tem que equilíbrio, né? Porque dá o amor, educa, né? Como tem no caso do dá amor demais, mas na hora de educar tem que educar, não tem jeito. Porque se não desequilibrar, aí já foi. Depois que o culto acabar, eu vou tirar só. Depois. Então, nós sabemos também que o meio social exerce influência no ser humano também, né? Sim. Sabe? Basta olhar sociedades diferentes que você vai ver que há indivíduos diferentes, o meio, por exemplo, onde todas as meninas pedem divindade cedo, a menina se sente pressionada também, tem que perder, você vai ficar aguardando virgindade para casamento, isso aí você entendeu? Porque o meio social onde a criança está vai influenciar ela e pressionar ela a ser igual e etc, né? Sabe Por que eu exemplo, percebi muito, pastor, eu estava conversando com uma aula com a prefeitura aqui, Tira sua mão. tá tendo uma Tira sua mão daí. homossexualismo. Porque é um meio, né? pessoas que você nem As minhas amizades, se os meninos que andam comigo são tudo gay, eu vou me sentir assim, eu tenho que ser gay, né? Porque todo mundo é. Todas as minhas amigas são homossexuais, eu acho isso uma coisa legal, é a coisa do momento, é a parada do momento, tem que ser também. Porque principalmente
adolescente, se sente muito ruim em ser diferente. Até a gente que é adulto, você convive Enquanto com teu nós- sotaque diferente, quando tu já tá falando, eu falando tu, Trem, né? mas talvez tu vai lá, nossa, tem esse costume. Tem certas horas que eu já fico meio assim, porque vem o trem na hora, que eu estou escutando direto o trem, né? Aí quando eu falava trem, eu perguntava assim, como que eu consegui? Aí eu- Até agora eu tô falando trem. Porque eu queria falar negócio, né? mais é. Aí é negócio, é trem que eu falo. Aí ficou meio... Então não adianta. O meio pressiona, o meio que a gente forma, o está, meio ele influencia. sim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso não é tão determinante assim e não é uma coisa que não possa mudar. Por exemplo, se nós olhássemos aqui para a genealogia de Jesus, pensando nos ancestrais dele, eu nunca vi uma pessoa para ter uma descendência tão torta, tão desequilibrada, tão doente, tão complicada como os descendentes de Jesus. Se fosse aí um desses proponentes do movimento de batalha espiritual e cura interior, querer vasculhar o passado de Jesus, a descendência ali para ver se lá atrás não tinha gente ruim, meu irmão, ele ia encontrar gente muito ruim. Ele ia encontrar vidas muito complicadas. Por exemplo, vamos aqui no versículo 3. Começando com Davi, que adulterou, matou o marido da mulher, tentou esconder, era um assassino. Se dependesse do ancestral de Jesus, ele nunca seria o que ele foi e é. O Messias perfeito que ele foi e é. Abraão oscilou muito na fé dele, mentiu 2 vezes para tentar se dar de bem, né? Você olha aqui no versículo 3, por exemplo, você fala assim, vê assim, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Aí você pensa, Judá de Tamar gerou a Pérez. A Judá e Tamar devem ser um casal bonitinho, né? Ele não era um casal. Judá era sogro de Tamar. Tamar era nora de Judá. Você entendeu? E a história deles pensa numa historinha vergonhosa, complicada. Por exemplo, olha, o que aconteceu? Judá teve 3 filhos. E aí o que acontece? Judá deu o primeiro filho para casar com Tamar. Isso está lá em Gênesis 38, tá? E aí, olha a situação. O filho de Judá era ímpio. A Tamar pensou, a Tamar era cananeia. Ela deve ter pensado, vou casar com uma família crente, vou casar com um homem de Deus, né? Vou ter um sogro crente, né? Uma família crente, vou me dar de bem. Eu sou cananeia, vou casar com esse pessoal. Casou com o cara era ímpio. Só tinha nome de crente, mas era ímpio. E Deus foi lá e matou ele. Aí tinha uma lei na época chamada lei de Levirato, que aí o irmão tinha que casar com ela e aí o filho que eles tivessem era do cara que morreu. É a lei do Levirato isso, né? Tinha no Antigo Testamento, inclusive. Isso era um ato, era legal, era uma lei. Mas tá vendo? As pessoas têm nem tanto conhecimento da lei, que já quase vivia, se tivessem falar que podia, que tava lá já na lei. Mas é uma lei do homem. Não, era a lei de Deus, era a lei comum da época. Era comum isso em todas as sociedades da época. Isso era uma lei. Entendeu? A lei do Levirato. Se uma pessoa, uma mulher casasse com um homem e ele morresse, era obrigado, ela não podia casar com outra pessoa, tinha que casar com o irmão dele, o irmão dele tinha que casar com ela, e os filhos que eles tivessem eram do cara que morreu. E também a herança era do cara que morreu. E quando não tinha o irmão, tinha que ser um parente mais próximo. Isso. Igual no caso de Boaz. Isso, exatamente. E aí o que acontece? O irmão do cara que morreu pensou, não, peraí. Não é? Exatamente o que vocês pensaram aqui, não, né? É doido, né? Quer dizer que eu vou ter filho com ele e vai ser do outro que morreu.
do falecido. Hoje em dia seria bom, né? No Brasil. Aí o que ele fez? Se nos outros dá pro outro a responsabilidade. De quem já morreu? O que ele fez? Em vez de ter filho com ela, Dele. na hora lá do coito, ele fazia fora. Família civil. Que é pra não dar filho pro outro que morreu. Deus não gostou disso, matou ele também. Porque não Aí, hã? Porque não estava cumprindo. Né? Não estava cumprindo a lei, né? Aí o Selá, que era o terceiro filho de Judá, Selá, ainda não estava na idade de casar. Aí Judá pensou assim, essa mulher já matou 2 filhos meus, né? Então, vai ela casa com o outro e o outro morre. Judá, sem discernimento espiritual, pensou, eu vou enrolar ela. Eu vou dar uma migué nela, né? Mandou ela para casa dos pais, vai para casa dos teus pais, que ele está criança, ainda não está em idade de casar, deixa ele chegar na idade de casar, aí eu te dou ele vocês casam. Tá bom, ela foi para lá esperar ele virar homem, né? Assim, adulto, né? No caso. Só que o Judá, na tentativa da esperteza dele, querendo enrolar ela, ele chegou na idade de casar o menino e ele não deu para casar com Tamar. Tamar descobriu. Ah, ele tá me enrolando esse camarada. Isso é injustiça para comigo, porque ela está sozinha, sem filho, sem herança e sem marido. O que ela pensou? Eu tenho que fazer alguma coisa para me ajudar nessa situação, né? Eu tenho que dar o meu jeito. O que ela fez? Naquela época havia o que eles chamavam de prostituta cultural, que eram mulheres que se dedicavam à religião, mas naquela época a religião dos povos antigos, fora Israel, envolvia relação sexual. Havia as sacerdotisas, que eram as prostitutas cultuais, que iam para lá ter relação com os homens, e era o culto deles lá. E ela, então, o que ela fez? Se vestiu de uma mulher, se fingiu ser prostituta cultural, e Judá passou por lá e viu ela. Tiveram relação. E aí ele não tinha com o que pagar, né? Fiado ainda mais. Ela faz o seguinte, você tem que me dar uma garantia, né? Ele deu uns objetos para ela, como garantia, ela levou, guardou, e aí você sabe, né? Barriga é uma coisa que não se esconde. Se você não aborta, não dá para esconder por muito tempo. Apareceu grávida, todo mundo descobriu. Olha, a Nora tá grávida, ela pulou a cerca. Vão matar ela, né? Ele não sabia que era ela lá. E naquela época o adultério era punido com a morte, a pedrada, né? Então o rosto era escondido, ele não sabia que era ela. Né? Exatamente, então o rosto era escondido, exatamente, né? E foram lá para matar ela, ela falou assim, olha, é o seguinte, o homem que é dono desses pertences aqui é o pai do meu filho. Que ele olhou, ela é mais justa do que eu, né? Eu estou mais enrolado que ela. Descobriu que era dele. Essa é a situação que está descrita aqui, ó. Judá gerou de Tamar a Pérez, nessa situação. Se olha os ancestrais de Jesus, que eles iam descobrir. Você entendeu? Às vezes a gente olha para os nossos antepassados, tem até vergonha, né? Os antepassados de Jesus. Só tinha gente complicada. E essa questão também de que se o pai é de um jeito, o filho também vai ser, nem sempre é verdade. Aqui a genealogia fala. A gente tem que entender que filho de peixinho nem sempre peixinho né? Nem sempre, né? Assim como filho de crente não nasce crente. Precisa ser evangelizado, precisa ser discipulado. E essas frases aí, de peixe, essas coisas assim, já se torna até como se fosse um fator a mais de comodismo, para a pessoa se acomodar naquela situação, porque minha família foi desestruturada, minha família foi assim, eu sou assim porque minha família foi assim. Então assim, a própria pessoa se acomoda naquela situação de não querer mudança, de não querer procurar ser uma pessoa melhor. E aí, no caso que o pastor expôs, é isso. Jesus não modificou, Jesus não foi diferente por causa dessa bagunça toda. Isso não afetou a vida dele, né? Minha vida é assim, porque isso, tentar justificar a sua vida errada, dizendo, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Porque hoje a gente, ser humano, tem o hábito de justificar em tudo, né? Não é por isso.
Foi isso, né? Por isso que eu tô assim, né? Tem mulheres, por exemplo, que não conseguem se submeter ao seu marido e diz assim, não, porque minha mãe era assim, então eu também cresci assim, eu vou ser assim. Eu fui criada assim. Eu fui criada assim, meu marido que lute. Não, meu pai não me deu carinho, eu também não dou carinho pro meu filho não, e sabe, é assim. Eu fui criada assim, apanhando. Apanhando a vida toda, ele vai apanhar de mim. Se eu fosse bater, eu tenho que apanhar, os meninos Né? apanhando. Eu falo para minhas filhas lá em casa, né? Eu falo assim, olha, você que minhas filhas apanham, né? Não é só a do Gustavo, não. Minhas filhas têm esse privilégio também, né? Aí eu digo assim, ó, rapaz, eu fico admirado com vocês. Porque vocês têm uma coragem que eu nunca tive. Vocês me desobedecem na minha frente. Eu falando com vocês. E a gente não fazia isso, né? Os pais, a gente Deus o livre, eu tinha um medo terrível da minha mãe. Só ficava falando, virava as costas, só batia pra nem escutar, né? Mas na frente, não. Você desobedeceu seu pai na frente dele? Assim? Podia nem passar na frente, nem conversar, né? Não, nós antigos não tinha esse negócio. Não, nós antigos também. Eu sou antiga, eu não. Nós antigos. Vai fazer 40 anos em dezembro, quer se achar nova, espia. Espia esse trem. Não, Jair, você tá na mesma situação que eu, sai fora. Então, assim, eu falo pra ela, né, porque eu tô falando, hoje, por exemplo, comam. Elas demoraram umas 3 horas pra comer uns 2 pedaços de carne. Comam. Elas lá brincando. Não brinque, para de brincar. Elas lá brincando, na minha frente. Mas vocês têm uma coragem. Eu não tinha essa coragem, não. Pai, você tava dormindo. Não tava, não. Tava. Eu tava deitado, não dormindo. Não confunda, Tava não. dormindo. Tá deitado, tá ouvindo tudo. Mas veja, olha só aqui, ó. Presta usando assim. O texto fala aqui, de alguns pais ímpios que tiveram filhos crentes. O texto fala de alguns pais ímpios que tiveram filhos crentes, perversos que tiveram filhos piedosos. E fala também de pais crentes que tiveram filhos ímpios, perversos. Essas teorias todas aí, diante disso aqui, caem por terra. Você já vê isso, a questão do meio influenciar, né? Por exemplo, quando você vê a história de Caim, ué, que influenciou Caim? Só existia a família dele e o irmão. Ele não tinha um pai violento, assassino. Adão não era assassino, era violento. Quais as amizades de Caim que não tinha ninguém? Qual a influência que Caim sofreu para matar o irmão daquele jeito, sem ele ter ofendido ele nada? Entende? Não tinha uma sociedade, não tinha más companhias, nada. Caim matou sem qualquer influência externa de amigos, da sociedade, sem ter uma família desequilibrada, sem ter um pai assassino, etc. Você olha para cá, por exemplo, ó. Tia. Você vê aqui no versículo 8, por exemplo, que Asa gerou Josafá. Asa era ímpio. Ele morreu idólatra. Ele foi um homem que duvidou da palavra de Deus. Mas o filho dele, Josafá, era um homem crente. Diferente do pai. Josafá, ele reformou Israel, reformou o culto em Israel, que o pai dele deixou todo bagunçado, cheio de idolatria. Josafá foi lá e restaurou a vida espiritual de Israel, estabeleceu o culto a Deus, sacerdotes, levitas para ensinar o povo, colocaram eles lá para cantarem no culto. Ele acabou com toda a idolatria que o pai dele tinha colocado lá. A mesma coisa fez Josias aqui, ó. Josias era filho de Amon, neto de Manassés. Você já viu a história de Manassés? Manassés matou um monte de profeta em Israel
Matou um monte de gente. Nossa, ele fez um genocídio? Um genocídio de Israel. Ele sacrificou os próprios filhos a um Deus chamado Moloque. Ele matou os filhos e queimou os filhos em sacrifício a esse Deus chamado Moloque. Pensa num rei cruel, truculento, idólatra, que não teve pena nem dos filhos. O avô de Josias, fez a mesma coisa que Josafá. Diferente do seu pai, que era idólatra, incrédulo, desobediente a Deus, ele foi um homem crente que reformou Israel, que restaurou a vida espiritual de Israel, que acabou com a idolatria, estabeleceu o culto, trouxe a palavra de Deus para o culto, etc. Como nós temos aqui pais crentes que tiveram filhos ímpios. Como é o caso de Ezequias aqui no versículo 10. Ezequias foi um homem de Deus. Ezequias foi um rei piedoso. Um homem que tinha Deus no centro da sua vida. No entanto, como eu já disse, Manassés foi o filho dele. E Manassés foi um dos piores reis em Israel. Manassés. Sendo filho de um rei crente. O que significa que não necessariamente uma pessoa que nasceu num lar disfuncional, desequilibrada, etc., precisa ser assim. E que porque eu, por exemplo, eu cresci sem pai, eu não soube o que foi ter um pai. Eu vim perdoar meu pai já depois de Jesus. Porque eu tinha ódio do meu pai, né? Nunca me deu. Eu falo assim, rapaz, eu sou filho único do meu pai, eu não tenho um terreninho de herança. Esse dia eu vi um negócio no Face, né? Que estava escrito assim, não. Quer dizer que eu tenho pai, avô, tataravô, tataravô, decavô e tal, um monte de gente lá atrás, não me deixaram um terreninho pra mim. Aí o que eu faço? Não, minhas filhas eu não vou também dar amor, vou ser ausente da vida delas, porque eu não tive pai presente, eu vou também, não vou dar carinho para elas, eu não vou brincar com elas. Não, eu vou ser diferente para elas. Eu não preciso ser igual ao meu pai. Você entendeu? A gente sente falta, né? A gente sente falta, mas a gente não precisa deixar que os nossos sintam falta, porque eu tive falta, você entendeu? Você não precisa ser uma pessoa violenta, porque o meio social onde você está, porque os amigos com quem você convive, porque a família onde você cresceu é violenta. Eu não preciso odiar, brigar com todo mundo, porque eu cresci vendo todo mundo brigando. Eu também cresci assim, meio revoltado, meio rebarbado, eu quero brigar com todo mundo. Não. Mas é interessante. Somente a cruz de Cristo que pode transformar nossa vida e é suficiente. Não existe essa baboseira de maldição hereditária, de ter que fazer culto de libertação, cura interior, ter que vasculhar o seu passado, os seus ancestrais que fizeram tal coisa e agora você tem que quebrar isso. Né? Não, isso tudo quebra-se na cruz de Cristo. Mateus escreveu esse evangelho para falar que Jesus é o Rei, o Messias, o Salvador, e ele veio para libertar, ele veio para curar, ele veio para transformar. Cristo foi suficiente para transformar minha vida e me libertar. Eu vim da vida toda errada, né? De gangue, era pichador, ladrão. Amizade influencia, né? Amizade eu não prestava. Amizade, televisão, que eles falam assim, eu quero casar. Os meus alunos, 2 alunos. Igual o Carlinhos Maia, o outro casou na Maldivas, não sei o quê. 2 gays. Tanto que viu na televisão. Mas apesar de que a amizade, ela não determina nada na minha vida, você sabia? A amizade, ela só fomenta o que eu tenho dentro de mim. A amizade. A amizade. Quem obriga alguém a fazer alguma coisa? Você faz o que você quer, você só encontra uma galera que
que abre oportunidade, né? Eu sempre quis beber desde criança. Quando encontrei um pessoal que me desse cachaça, é aqui que eu estou. Né? É meu lugar, você entendeu? As nossas amizades, elas fomentam aquilo que nós gostamos. A gente encontrou um grupo que gosta do que eu gosto. Que é o que eu gostaria de ser. Então esse grupo é o meu grupinho. Você ia falar alguma coisa? Não, ainda. Lá em casa, eu sempre pensava, se eu casar, se eu tiver um filho, eu não quero tratar com Isso. É claro assim, a hora que precisa de dar uma palmada, deu uma palmada. Ué. Mas assim, do jeito que eu me espancava, sem motivo, eu já falei que eu nunca fui gostosa, só não acredito na verdade. Não disse que eu não acredito não. Você não acredita? Outra coisa assim, ó, se eu fosse depender dele, assim, pra gente ir pra igreja, eu mesma, nunca tinha ido. Pois é, até hoje ele não vai. Eu e ela também nunca gostou de beber disso, nem de fumar, nunca. E ele gostava, uns 20 e tantos anos que ele não fuma mais. Mas assim, a bebida e tudo, acho que assim, a gente ficou com trauma, que a gente não pensava nessas coisas. Você entendeu? Assim, Jesus e a fé nele, no Salvador, é suficiente para nós. Nos liberta de tudo. Em Cristo nós temos um reset, né? Um recomeço. Tudo recomeça com Cristo. Quando tem conserto, você tem que pegar a mãe, pelo menos, né? Para fazer besteira, tem que pegar Deus. É. Só Deus mesmo. Deus, é. Eu tenho uma irmã, tadinha, que ela sofre, mais velha. Porque quando você vem para Cristo, você vai se reeducar. Na verdade, se educar, né? Que nunca foi educado, né? Porque nunca foi educado pela palavra. Mas é um recomeço para nós. Então, assim, não são seus ancestrais que determinam quem você é. Nem é a família que você teve, independente de como ela foi. Não são os seus amigos, nem o meio social onde você está, que determina quem você é. Mas se você se colocar diante de Deus, e você dizer para Cristo Jesus, eu quero que o Senhor realize uma obra na minha vida. Ele transforma a nossa vida e o nosso coração, independente do que angustia a sua alma, independente do que perturba a sua mente, independente de como foi a tua trajetória. Jesus, ele pode acabar com tudo isso e transformar a sua vida. Eu nunca frequentei culto de libertação. Era viciado em bebida. Nunca frequentei culto de libertação, precisei de cura interior. Nunca deixei ninguém vasculhar meus antepassados para ver se alguém lá tinha. Deve ter, né? Sim, eu tenho medo de libertação. Era pequena, minha tia ia cair puxando, ficava se puxando. Eu ia comigo, só que o carro com ela, o carro morria, era de medo de ver aquilo. O que é que todos nós precisamos? Só da cruz de Cristo. Só. É suficiente. Só. Tão somente a cruz de Cristo. Uma das coisas que os reformadores mais pregaram, nós estamos no meio da reforma, né? Mês de outubro, dia 30 de outubro, 31, né? De outubro foi quando começou a reforma protestante. Esse ano nós celebramos 508 anos de reforma protestante. Uma das coisas que os reformadores mais falavam era da suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Se eu tenho Cristo, eu não preciso de mais nada. Eu preciso só dele. É o que nós precisamos. Quando você estiver perturbado por alguma coisa, quando você estiver angustiado e se sentir com as suas estruturas abaladas, corra para Ele. Corra para Cristo. Ele é suficiente. Eu aprendi isso desde cedo. Com uma pessoa que não era um grande teólogo na época. Eu aprendi isso com ele. Aí para Jesus, nos momentos de desespero, de angústia,
nas horas em que eu via que a coisa estava apertada, eu não estava aguentando, eu me isolava de todo mundo. E eu faço isso até hoje. Se eu vejo a minha alma precisando de ajuda, eu saio fora lá, eu saio de perto de todo mundo. Eu fico sozinho. Não para me enfornar na minha depressão e na minha ansiedade e depois querer me suicidar, mas para falar com Jesus e dizer tudo para Ele o que está acontecendo e pedir a Ele o seu socorro, a sua ajuda. E Ele para mim sempre foi e sempre será suficiente, até hoje. Sempre foi suficiente. Eu espero que Ele seja suficiente para você também. Eu espero que nas suas horas de angústia Ele seja o seu socorro. Vá até Ele. Vá até Ele. Ah, mas a minha alma está muito angustiada. Eu me sinto muito perturbado. Eu me sinto muito agitado. Minha mente está desconcertada. Está tudo apertando. Corra para a cruz. Vá até Ele. Foi o que Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha só. Onde é que a nossa alma encontra descanso, meus queridos? É só ir no Senhor Jesus. Então essa é a mensagem dessa noite para nós. Nós só podemos encontrar descanso no Senhor Jesus. E nós encontraremos descanso no Senhor Jesus. Eu fico imaginando que é impossível que a Valquíria não tenha gostado dessa mensagem, né? Ela vem. Ela já sabe o dia, né? Ela me liga antes. Ela tomou banho, foi pro culto. Olha pra mim. Não, pode deixar. Meu pensamento vai estar em você. Eu estava lembrando, eu estava tomando banho sem arroz. Tocou o telefone, não, já sei. Vou orar por você. Sim. Ora, minha filha. Ela mora em São Paulo. Meus queridos, com isso eu não estou dizendo que você não possa procurar ajuda de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, de amigos, mas entenda que sem Jesus qualquer ajuda é vazia. Para de fato solucionar o problema. Busque tudo que você puder buscar, mas não deixe de buscar Jesus. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida que eu possa tirar agora? Ninguém? Cadê o grilo? Ninguém? Tudo certinho? Nós vamos orar agora. Nós vamos também orar.